dessa banda que assina a trilha sonora do nosso programa essa semana. É muito bom quando a gente faz o que gosta, quando a gente já aprendeu a fazer aquilo que a gente queria fazer e faz bonito. E eu sou muito impressionada com profissionais de várias áreas em Teresina que se destacam rapidamente porque estão na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Na área do direito particularmente, o Estado tem sido um celeiro de advogados brilhantes. Na área do direito eleitoral especialmente, porque a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral tem sido cada vez mais vigilante e feito valer os direitos do cidadão brasileiro de tornar os processos eleitorais mais transparentes e, portanto, mais rígidos do ponto de vista do cidadão. Eu tenho aqui hoje dois advogados brilhantes nessa área, inclusive com preocupações acadêmicas no sentido daqueles que saírem da faculdade terem informação que muitas vezes falta no mercado e lançam livros para auxiliar aqueles que ainda estão cursando direito. No meu sofá hoje, o doutor Daniel Carvalho Oliveira Valente e o doutor Wildson de Almeida Oliveira Souza para falar sobre direito de qualidade. Muito obrigada pela presença de vocês. Primeiro dizer que foi dificílimo agendar essa entrevista porque é um escritório muito solicitado. O doutor Daniel e o doutor Wildson também são muito solicitados em outros estados. O doutor Daniel vive em Brasília também. Eles têm uma agenda hoje de trabalho que é muito dinâmica, muito movimentada e a gente já queria ter trazido os dois aqui, mas hoje é o dia e a oportunidade. Então, queria agradecer a presença de vocês, dizer que é muito bom conversar com vocês que representam uma geração brilhante do direito piauiense. Então, já já a gente vai falar sobre isso, mas antes a gente vai soltar um breve VT para as pessoas de casa entenderem melhor sobre o que vamos falar. Pode rodar. Piauí tem se destacado na área do direito eleitoral. Aqui, os advogados Daniel Oliveira e Wildson Souza ganharam notoriedade por seus trabalhos nos últimos pleitos. Eles aproveitaram toda a experiência adquirida em 2008, 2010 e 2012 e lançaram em agosto o livro Curso de Prática Eleitoral e Trabalho do Advogado Eleitoral. O livro traz a abordagem teórica das principais fases jurídicas em uma campanha eleitoral. É claro que a campanha eleitoral, as eleições de 2014, faz a gente um pouco começar por aí. Até porque o livro que vocês lançaram, Curso de Prática Eleitoral, é um livro que está dentro dessa área, né? O escritório de vocês é um escritório que atua principalmente na área do direito eleitoral, principalmente porque eu sei que é impossível você escolher só uma área, mas termina que a demanda determina um pouco o perfil do escritório, mas não é só de direito eleitoral. Mas eu queria começar falando de direito eleitoral, porque esse é um livro que nós não tínhamos disponível como cidadão e o estudante de direito também não tinha disponível. E eu estava vendo, o conteúdo é enorme. Por que vocês resolveram fazer? Foi uma necessidade de vocês de ter esse tipo de literatura no mercado também? Foi isso exatamente? O que inspirou vocês? Vamos começar pelo Dr. Wildson. Bem-vindo. Boa noite, Maia. Para a gente é um prazer estar aqui, conversar com você, com as pessoas, com todos que estão aqui presentes. Bem, como você mesmo falou no início, o livro ele vem para tentar trazer o direito eleitoral para mais próximo do cidadão. Não só do advogado, mas do cidadão que procura a justiça eleitoral, que vê nos políticos a saída para o Brasil. Então essa é a intenção do livro, de trazer, de tornar o advogado mais próximo da justiça, do cidadão mais próximo da justiça. Porque hoje nas faculdades a gente tem uma matéria de direito eleitoral, mas ele não entra na prática do direito eleitoral. É exatamente esse livro. Esse livro ele fala curso de prática eleitoral. Nós tivemos uma dificuldade, apesar de a gente ter um professor muito bom na nossa faculdade, tivemos algumas dificuldades. Mas a faculdade, em todas as áreas, uma coisa é o que você aprende na faculdade, outra coisa é a prática. E a prática dinâmica que vocês têm hoje, com tantas demandas, fez surgir um material importante como esse, não é, doutor Daniel? Sem dúvida. Boa noite, Maia. Boa noite a todos os telespectadores falando nisso. Saudar, agradecer primeiro a Deus aqui pela oportunidade, a você pelo convite, dizer que é um prazer mais uma vez estar dialogando com o estado do Piauí, com os colegas sobre tema tão importante neste ano eleitoral como é o direito eleitoral em si. Então, essa obra aqui, como meu sócio já pontuou, a ideia nossa
buscar contribuir com o processo democrático através da cultura jurídica. Nosso juramento como advogado, uma das missões que a gente tem também é essa, de oportunizar e de fortalecer a cultura jurídica. E essa obra ela vem também em boa hora, por se tratar de um ano eleitoral e pela lacuna. Existia uma lacuna no mercado editorial do Brasil sobre livros dessa parte, da prática eleitoral. Nós temos escritores e autores renomados, como o próprio presidente Marcos Vinícius, o professor Adriano Soares da Costa, e outros que vêm e trazem livros de cunho doutrinário. E a ideia nossa, a partir da nossa experiência enquanto advogados, é reunir um material para o estudante de direito, para o eleitor em geral e também para os candidatos e partidos políticos que possam exatamente se orientar do ponto de vista prático da eleição. Pra você ter uma ideia, aí nós temos um capítulo destinado, por exemplo, ao dia da eleição. Como o eleitor pode ou deve se comportar no dia da eleição, o que é que ele pode fazer, sobre propaganda, sobre praguinha, sobre transporte de eleitor. Então, um livro que é útil a todo tipo de público, do cidadão, do estudante, do próprio advogado. Exatamente, do próprio advogado. O livro ele teve a intenção de atualizar o próprio advogado do interior, que às vezes está no interior e precisa. No interior a política é muito quente, ferve muito. Então o livro ele veio para ajudar, para atualizar o advogado também do interior, que às vezes tem um pouquinho de dificuldade de ter acesso aos cursos, alguma coisa desse tipo. Ele é um curso em forma de livro. É um curso em forma de livro e tem um site. A ideia nossa, com esse site, é interagir com o leitor, com o cidadão em geral, e a partir disso, no nosso site www.praticaeleitoral.com.br, que foi um projeto inovador aqui. Eu quero de público também agradecer à editora Quimera, que acreditou no nosso projeto, na nossa ideia, o professor Hélio Soares, que esse também é um projeto inovador. A ideia é de se lançar junto com o livro um site que interage que torna o conteúdo dinâmico. Torna o conteúdo dinâmico. Então, por exemplo, se eu quiser atualizar o livro, eu não vou precisar necessariamente fazer uma reimpressão. O leitor pode ter um complemento a partir desse site. No site nós temos as peças, todas as peças que precisam. Tem petições, tem petições no livro, tem tudo. As resoluções do TSE, isso tudo a gente compatibiliza e compila de forma resumida para o leitor e o cidadão em geral. Ideia brilhante. Parabéns ao professor Wellington Soares. Aliás, ideias brilhantes é com ele mesmo, né? E ele atua em todas as áreas. Para ele é o seguinte, foi literatura, não interessa ao público. Como é que a gente pode apresentar melhor? E está sempre atualizado. O professor Wellington Soares está devendo um sofá para a gente aqui. A gente vai conversar com ele qualquer dia desse. O que eu acho incrível do trabalho de vocês, que vocês são jovens, vocês formaram juntos. Aliás, eu nem apresentei direito os nossos convidados, deixa eu fazer isso aqui. Dr. Daniel Oliveira, claro, formado em Direito em 2007 pelo CEUT, é mestrando em Direito Constitucional pela PUC do Rio Grande do Sul, termina em 2015, portanto no próximo ano. Eu não sei como ele arruma tempo. Ele é especialista em Direito Público pela Universidade Federal do Piauí, onde fez também especialização em Direito Privado. Ele é advogado militante, eles têm esse escritório, que é Carvalho e Oliveira Advogados Associados. Dr. Daniel é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, da Comissão Nacional do Jovem Advogado do Conselho Federal da OAB. É por isso também que ele viaja tanto, porque ele tem outras ocupações nacionais, é membro da Comissão Nacional do Jovem Advogado, como eu falei, presidente do Instituto Piauiense de Direito Eleitoral e professor da Escola Superior de Advocacia da ESAP, né? Além de ser também professor de Direito Eleitoral da ESAP também. O mais importante, eu sou apaixonado pela advocacia, eu amo o que eu faço. Não, isso está claro, porque, gente, são dois não jovens, coloca no currículo, eles têm 30 anos só. E ele já tem uma história para contar, já tem publicações e tem esse jeito generoso de compartilhar o conhecimento. É igual um filho, eu tenho certeza disso. O Dr. Wilson de Almeida Oliveira é especialista em Direito Público Privado, com habilitação para docência e ensino superior, é especialista em processo civil pela Anhanguera Uniderp, formou também junto com o Dr. Daniel no CEUT, né? E também é professor de várias universidades e são advogados com banca própria, ou seja, eles têm um escritório já que atua nessa área. Qual é a diferença entre a geração
mais tradicional, mais antiga dos advogados, do direito piauiense, e essa que está aí. Porque a gente vê em vocês a necessidade de compartilhar o que vocês sabem. Antes, eu acho que em todas as áreas, eu não estou falando só do advogado, mas em todas as áreas, o conhecimento era quase como uma propriedade privada. Ele não era muito compartilhado. E esse jovem advogado, ele tem essa necessidade de compartilhar. Queria que vocês falassem sobre isso. Bom, mas o que a gente consegue observar há um conjunto de gerações no direito e também na advocacia. Então, por exemplo, o advogado do século passado era aquele tradicional em que ele esperava o cliente pura e simplesmente no seu escritório, uma coisa muito distante da relação advogado-cliente. Hoje se fala em empreendedorismo jurídico, em inovação, que mistura o quê? Mantém-se a tradição, o valor de respeito, a honra, os critérios éticos do advogado e se agregam novos valores vindos de quê? Vindo desse processo que nós temos de aceleração, de informação, de conhecimento e também fruto, claro, das inovações tecnológicas com a globalização. Então, esse novo perfil, essa nova geração, também tem um viés do que a gente denomina de empreendedorismo jurídico. Esse empreendedorismo jurídico, essa cultura do empreendedorismo jurídico que a gente busca também fomentar aqui no Piauí, através de experiências e cursos também na própria ESAP, que é a Escola da Advocacia, é que tem esse know-how de representar um sentimento dessa nova geração de advogados e também de profissionais do direito, sem e mantendo, claro, os pilares da respeitabilidade, da ética e da tradição, que são fundamentais para a advocacia. Como é que se constrói uma referência numa área onde tem tantos advogados? Maia, é difícil. Aliás, nós estamos construindo essa referência. Hoje nós temos ótimos e pilares da advocacia no Piauí. E a gente está construindo isso. Como é que se constrói? Só com muito trabalho. A gente tem um nome, um codinome para esse livro, que ele é um dos pilares, ele que nos faz chegar até onde a gente pretende, que é Coragem. Esse livro se chama Coragem. Coragem por quê? É um apelido dele, carinhoso, mas por que é Coragem? Porque tem que ter realmente coragem para se lançar, para dar a cara a tapa num momento onde nós temos tão bons profissionais, tantos profissionais, mais e até melhores. Eu digo, deve ser difícil se destacar. A admiração que eu tenho por vocês vem daí, porque se destacar no lugar onde nós temos brilhantes advogados, não é? E que a gente tem uma OAB cada vez mais atuante e que está em transição quase que constante para poder atender os anseios de uma nova geração de advogados que chega ao mercado e que chega com a consciência desse direito muito mais amplo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é exatamente colaborar dentro desse contexto, buscando o aperfeiçoamento dessa cultura, dessa nova cultura que a gente chama também de empreendedorismo jurídico, e na ordem também há um conjunto de ações e de trabalhos também que fortalecem esse sentimento. Como mudou a ordem? São quantas comissões hoje na ordem? Nós temos mais de 40 comissões e são muitos com trabalhos, várias áreas, tempo inteiro. Desde o direito ambiental até temas relacionados à sociedade, até temas mais diretamente relacionados à advocacia, temas corporativos e temas do cidadão. Na Comissão de Direito Eleitoral que você preside, eu imagino que a demanda num ano como esse seja enorme. Eu me licenciei da comissão por estar atuando. Nas eleições. Hoje a comissão é presidida pelo Dr. Fábio, presidente, é o nosso presidente lá, e a partir disso é que a gente vê, felizmente, a ordem, tivemos um processo de sabatina com os candidatos, porque é também esse o papel da OAB, dialogar com a sociedade e pautar temas importantes de interesse do cidadão e da advocacia com todos os pré-candidatos. E a OAB nessa eleição, ela vem ganhando um papel muito importante, porque além desse papel de fornecer as informações, ela também fiscaliza as eleições. É através da OAB também que nós temos o Disque Eleição, que onde você consegue, o cidadão consegue ter acesso direto. Nós temos informações na OAB que ele promove para não haver a venda do voto, tenta impedir, tenta fazer com que o cidadão, incutir na cabeça do cidadão a importância do voto. A OAB vem fazendo isso. E aí, Maia, eu quero também destacar um projeto importante que o TRE também tem feito com um apoio nosso na ordem, que é o projeto voltado à cidadania e conscientização do eleitor. Já foram feitas 2 iniciativas, quero agradecer aqui o presidente Edivaldo Moura por essa iniciativa brilhante. Por quê? Porque já foram ações do TRE sobre conscientização do eleitor
sobre voto limpo, ético, por exemplo, no Liceu Piauiense e na UESP. E tem iniciativas, por exemplo, em colégios municipais e estaduais, previstos para Vila Irmã Dulce, Santa Maria da Codipe, enfim, conjunto de ações na capital e no interior voltadas a exatamente isso, ao exercício da cidadania com o voto. E uma prova de que tem muitas dúvidas é que a nossa plateia tem dúvidas que são bem comuns a todos os cidadãos. Boa noite. Quem é a primeira pergunta? Eu queria saber quais... O microfone? Pode usar o microfone, pode colocar na boca. Quais foram as principais mudanças ocorridas no processo eleitoral de 2014? Quais as principais mudanças? Isso. A pergunta toda agora? É. Pra gente entender? Fala no microfone, amor. As principais mudanças do período eleitoral agora para 2014. O que mudou da eleição passada para cá? Mas... Bom, o que a gente observa desta eleição é que vem um contínuo fortalecimento da moralização na política com a lei da ficha limpa. Então, essa é uma realidade no Piauí e no Brasil. E as principais regras que são relacionadas à propaganda eleitoral estão mantidas as regras da eleição passada. Por quê? Porque a lei que alterou o processo eleitoral e a propaganda eleitoral, ela não pôde ser aplicada esse ano, porque foi aprovada já nesse ano de 2014. Então, pelo um princípio constitucional, que é o princípio da anuidade, essas regras só vão valer a partir da eleição de 2016. Então, as alterações referentes à propaganda eleitoral e outros referentes à prestação de contas estão mais voltadas para a eleição de 2016, o que não significa que nós não tenhamos tido avanços importantes, como, por exemplo, a obrigatoriedade do contador estar atuando e fiscalizando as prestações de contas eleitorais. Então, hoje, a obrigatoriedade tanto do contador quanto do advogado atuar do ponto de vista contábil e jurídico na prestação de contas eleitoral, que é um dos principais temas hoje que a gente considera da reforma política. É atacar e barrar as deficiências do processo democrático relacionados ao financiamento de campanha através principalmente das empresas. Foi uma resposta completa. A outra pergunta? Pois não? Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar por que alguns candidatos têm um tempo maior de propaganda do que outros. Isso é democrático? Pois é, isso é uma dúvida. Não é a primeira vez que essa pergunta surge da nossa plateia. Não é claro isso para as pessoas, embora a gente saiba que é uma composição de legenda com representação na Câmara. Por que isso não é claro? Eu até faço uma pergunta depois dessa resposta. Você já responde tudo junto. Por que as pessoas são tão pouco informadas em relação a isso? É porque não é transparente? É porque não é muito informado? O que acontece? É realmente uma boa pergunta e a gente se depara com essas situações quase que no dia a dia. É importante, inicialmente, para deixar bem claro, informar que hoje, nas eleições, são formadas coligações. O que são as coligações? São vários partidos unidos em prol de um ou de mais candidaturas. E essa união de partidos, de acordo com a representatividade deles, eles ganham tempo de TV. Então é por isso que o candidato do governo, por exemplo, dando um exemplo aqui no nosso estado, tem o dobro dos outros candidatos, do outro candidato também. Então, por que acontece isso? Porque eles formam as coligações, que é um partido temporário que existe durante as eleições. E isso dá esse acesso à TV, dá acesso ao programa de rádio. As coligações, inclusive, são formadas também de olho nisso. Por isso, e tem um tempo maior. Existe uma discussão, existem as convenções para juntar as coligações, para anunciar os partidos, essa discussão com os presidentes, com a diretoria de cada partido, para ver quem vamos apoiar. Vamos ter candidato próprio, mas se a gente tiver candidato próprio, a gente tem pouco tempo, vamos apoiar? Então, é isso que existe na política. Muito bem. E tem casos também, né, doutor, de que a gente vê, às vezes fica curioso, do mesmo partido, um candidato tem um tempo maior do que outro, mas isso depende mais da questão da administração do próprio partido, ou estou errado? Não. O que ele está falando é o seguinte, dentro da coligação existem candidatos, a coligação tem um tempo X que foi determinado, que não é tão proporcional. Então, tem candidatos que têm mais tempo que o outro. Deputado, no caso. No caso de deputado. É importante esclarecer que, na teoria, não era para ver essa diferenciação. Mas a gente tem candidatos que têm uma capilarização de votos maior do que outros. Então, é mais importante a coligação termina dando mais tempo para ele. É mais importante o partido comparecer? Sim, é importante. Então, nesses casos que a gente tem essa diferença. E quem decide é o partido, no caso, né? Em regras. Internamente. Tem mais perguntas da plateia, pois não? Boa noite. Eu queria perguntar sobre a lei da ficha limpa, por que os candidatos que são considerados ficha suja, eles continuam em campanha? Boa pergunta.
Bom, a lei da ficha limpa, ela vem num processo de fortalecimento do sentimento do povo brasileiro de moralizar cada vez mais a política. Então foi uma lei, e é uma lei hoje que nós temos, e merece ser ressaltado do ponto de vista cidadão. Houve um conjunto de instituições e entidades que apoiaram, através de assinaturas populares, esse projeto de lei que culminou com a lei da ficha limpa. O que é que nós temos hoje no Brasil? Essa legislação, que é muito avançada, e na prática ela vem sendo aplicada com muito rigor pela Justiça Eleitoral, seja no Piauí, seja em outros estados. Então, felizmente, nessa eleição, a lei da ficha limpa não teve grandes repercussões aqui no Piauí, que é até importante, que a lei ela vem exatamente para sancionar, para barrar alguns candidatos. Então, esse processo ele vem gradativamente sendo feito também pelo próprio eleitor e às vezes pelos partidos políticos, que veem os candidatos que têm risco de, digamos assim, da Justiça Eleitoral barrar o registro de candidatura. O próprio partido vem selecionando isso internamente, que no Piauí foi um exemplo. No Distrito Federal, por exemplo, houve a aplicação dessa lei, no caso do candidato Arruda. Então, houve... No caso do Piauí, teve vários candidatos que já foram cassados antes desse processo, afastados. Candidaturas indeferidas antes, né? Então, como você diz, já é um processo Nesse pleito, houve um avanço, que eu considero um avanço nesse sentido, que os próprios partidos e as organizações e as forças políticas estão naturalmente aplicando a lei da ficha limpa. Por quê? Porque sabem que se não aplicar, o TRE e a Justiça Eleitoral vão aplicar com muito rigor. Os próprios candidatos também, os candidatos e a população, eles já estão atentos, já estão atentos a isso. A população não quer mais o candidato ficha suja. Por mais que ele consiga uma decisão para sair candidato, que existem algumas exceções, o eleitorado não quer mais. Isso serviu também para conscientizar. Foi importante. Saindo da eleição, que naturalmente a gente está falando sobre isso, tem mais perguntas sobre a eleição na plateia, pois não? Para votar em trânsito, o eleitor deve se habilitar até o dia 21 de agosto. Ele tem como cancelar essa habilitação? O voto, qual é a sua pergunta? Para votar em trânsito, tinha que solicitar até 21 de agosto. Ele tem que se habilitar até o dia 21 de agosto, antes da eleição. Ele pode fazer o cancelamento dessa eleição, dessa habilitação? Se ele resolver, não viajar mais e ele vai ficar na cidade, mas ele já fez a opção pelo voto em trânsito. Pois ele já se habilitou. Ele tem como fazer um cancelamento? O cancelamento? O que ele pode fazer? Pode sim. Ele pode comparecer à sessão dele normal, que ele já está cadastrado do ponto de vista eleitoral, e votar nela. Na outra, ele vai justificar por que não votou em trânsito. Então, é um procedimento autônomo, como tem, às vezes, a falta do eleitor na eleição, ele tem o processo de justificativo. Vai justificar, a partir do momento que ele vota, já está justificada a ausência dele naquele voto em trânsito. Mas é possível fazer, mas foi excelente. Aí ele só vai, no caso, ele só vai justificar o motivo do voto dele naquele local de origem. É pela questão na próxima eleição, no caso, é que ele vai justificar? A justificativa vai se dar só na próxima eleição, não, logo após essa votação? Dias. Quem falta na eleição e também quem, no caso desse voto em trânsito, tem prazo de até 60 dias para quê? Para justificar a ausência nas urnas, para evitar multas ou problemas na quitação eleitoral. Por exemplo, hoje o título eleitoral ele é um documento importante e está regular com a Justiça Eleitoral, por exemplo, para fim de concurso público, às vezes até no âmbito da carteira de trabalho, para um trabalho em si, a necessidade do título de eleitor. Então, esse procedimento, para justificar, quem for ausente das urnas, tem um prazo legal para fazer a justificativa. Saindo das eleições que naturalmente chama a atenção por conta do ano de 2014, o que é a demanda hoje importante da OAB, doutor Daniel? Inclusive nacionalmente, aqui no nosso estado, o que é o grande desafio da OAB hoje? Bom, como destacado de início, hoje nós temos um desafio dessa nova geração de advogados e também somar as demandas de todas as gerações da advocacia no Piauí e no Brasil. Então, a pauta do dia hoje são temas relacionados ao empreendedorismo jurídico. Nesse eixo, por exemplo, lá na Comissão Nacional e no Conselho Federal da Ordem, através de uma atuação conjunta do presidente William Guimarães e do presidente Marcos Vinícius, nós conseguimos aprovar o Super Simples da Advocacia, que fortalece o quê? O empreendedorismo jurídico. Então, o advogado hoje ele tem uma tributação menor para constituir o seu escritório de advocacia, e isso facilita a formalização e também a geração de empregos. Estimativa que nós temos pelo próprio Palácio do Planalto, que foi feito um estudo,
é que no Piauí, nos próximos anos, vão ser gerados 5 mil empregos diretos através dessa proposta do Super Simples dos advogados. Então, o advogado, quando ele abre um escritório, gera emprego para a secretária, gera emprego para a recepcionista, enfim. É natural que ele seja natural contemplado. que isso vá aquecendo a economia como um todo. Então, é uma conquista dentro desse viés, que é o viés do empreendedorismo jurídico. A outra é a democratização do processo judicial eletrônico. Então, hoje é uma realidade, uma necessidade de trabalharmos com a ideia da celeridade nos processos, que é um direito fundamental. Hoje, no artigo 5º da Constituição Federal, nós temos esse direito fundamental a razoável duração do processo. Pra você ter uma ideia, Maia, foi o único direito fundamental de 1988 para cá que houve um acréscimo no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o único que foi alargado, digamos assim, ampliado pela Constituição Federal e pelo Congresso Nacional foi esse direito. Então, essa é a pauta do dia prioritária também da advocacia. Envolve o empreendedorismo jurídico e envolve a celeridade. Para isso, os desafios no judiciário, principalmente aqui no Piauí, são enormes, porque hoje o Piauí, a justiça comum estadual é a pior do Brasil, infelizmente. Mas há que se pontuar, através da ordem, da interlocução com os tribunais e com a sociedade em geral, temas como, por exemplo, o judiciário em 2 turnos. Então, temas dessa natureza estão na pauta do dia e há necessidade, por exemplo, de se avançar no judiciário piauiense. É inadmissível, por exemplo, que a gente tenha Quintimon do lado, você atravessa a ponte e o judiciário funciona até às 18 horas. Aqui no Piauí, Teresina, capital, com mais demandas, mais processo, precisa também avançar nesse contexto. Quantos desafios nessa área, né? Sem dúvida, são enormes. E a gente está falando só do advogado que já atua, do advogado em si. Imagina aquele que está saindo da faculdade, que conseguiu conquistar, que é a primeira fase do exame de ordem. Carteira, né? Depois de você passar, ser aprovado, não há necessidade, se você não passar na segunda, de fazer de novo a primeira. Isso foi uma conquista, né? Para os acadêmicos de direito. Pleito dos acadêmicos de direito também nesse sentido. Nós, na ordem, para o colega que está iniciando a sua carreira, que busca o apoio e o aperfeiçoamento profissional, nós temos alguns cursos, dentre eles o curso de iniciação à advocacia, que é também uma evolução muito grande. Para o estudante de direito, temos o curso de iniciação ao estágio, que também visa fortalecer essa relação com o mercado de trabalho. O que falta, na sua opinião? Bom, falta avançar mais. Temos que avançar mais, por quê? Porque a demanda é crescente. Hoje, nos últimos 6 a 7 anos, minha carteira, por exemplo, de advogado, do dia que eu entrei na OAB, eu e meu sócio, dia 14 de abril de 2008, para cá nós já temos mais de 6 mil advogados que ingressaram. Uau. É mais do que todo o resto, né? Todo o conjunto de advogados até então existente na época que nós recebemos a carteira. Por isso que estar à frente de um órgão como a OAB é tão desafiador, né? Dúvida, e a pessoa que está à frente tem que estar tão sensível a essas demandas todas, né? Não só da sociedade, como do próprio advogado, como do acadêmico de direito, não é? E hoje, Maia, a OAB é a casa do cidadão. Hoje você tem problemas familiares, para separação você procura o AB. Problemas do direito do consumidor, você procura o AB. Problemas do direito eleitoral, você procura o AB. Isso é muito bom, porque torna a justiça mais próxima. Mesmo diante das dezenas de desafios que nós temos, de melhorar na justiça, a gente também tem que pontuar que a justiça do Piauí ela tem ótimos profissionais. E esses profissionais é que fazem essa justiça nossa, ela ser também, já ter algumas vitórias. E a justiça do Piauí já ditou nacionalmente vários precedentes, né? De decisões que foram tomadas aqui Tribunal primeiro, de Justiça né? do Piauí é um Tribunal exemplo de Justiça disso. Tem desembargadores que têm decisões que foram inéditas no Brasil, né? O próprio desembargador Paes Landim... Desembargador Parlandim, desembargador Brandão... Desembargador Brandão sem também. Dúvida. Então, assim, nós temos bons juristas, bons advogados. Eu gosto muito dessa turma que está aí, em especial vocês. Nossa, 30 anos, o escritório tem 6 anos e tem muitas frentes, além do direito eleitoral, vocês atuam em outras áreas também, né? Maia, hoje o advogado, talvez ele não possa ser só... Era a nossa vontade ser numa área única, mas hoje não dá. Não dá para ser, não dá para se dar o luxo, campo, né? E o melhor de tudo é por isso que são advogados associados, eles reúnem forças e talentos para poder dar conta do trabalho, que é muito. Parabéns, de verdade, viu? São brilhantes advogados. Eu acho que se eu fosse advogada dessa geração nova, muito bem representada por vocês, porque eu já me sinto representada como cidadã, né? De ter tão jovens advogados e tão brilhantes e comprometidos com tudo e com a noção
completa disso tudo, né? Aplausos para eles, é muito bom ter advogados nessa área, sim. Obrigada. E já que a gente está falando de direito, deixa eu dar a dica da Livraria Anchieta, um dos meus lugares preferidos na cidade. Você está sempre bem acompanhado de lá com um bom livro, toma um café delicioso, tem o café literário todo mês, tem o professor Wellington Soares homenageando pessoas incríveis da área da literatura, tem curso de línguas, tem de mestrado, o pessoal do mestrado se reúne, o pessoal do doutorado se reúne, tem clube da leitura. Ah, se eu pudesse eu morava lá, devia ter umas redes lá, o projeto original, não é, professor Wellington? Devia ter um projeto, um redário lá, né? Para a gente poder ficar lá de vez em quando muito mais tempo. Grandes Juristas Brasileiros, livro 2, do Almir Gasques, Rufino e o Jacques de Camargo Penteado. É a nossa dica de hoje, em homenagem a esses brilhantes advogados aqui no nosso sofá. E Teoria Geral do Direito e do Estado, do Hans Kelsen. Esse livro acabou de chegar, ele é muito esperado. Sempre que chega livro na área de direito lá, você corre logo, porque rapidamente se esgota, né? E aí eu já ia dizer, já era o próximo que eu ia pegar. E na Livraria Anchieta também, curso de prática eleitoral do Dr. Daniel Carvalho Oliveira Valente e do Dr. Wilson de Almeida Oliveira Souza, aqui no nosso sofá. A Anchieta é incrível, está sempre lançando grandes nomes, uma geração inteira de escritores em todas as áreas. Obrigada, de verdade. Eu vou para o intervalo.